convido você a abrir a palavra do Senhor no texto que vamos continuar meditando nele, né? Nós começamos a semana passada, segunda epístola de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Paulo, escrita para Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo para relembrar. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura que farei. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, de 1 até o verso 18. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em que tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitadamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Pai, nós te damos graças pela leitura da tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante, ó Deus, do que espada de dois gumes, que tem tanto poder ao ponto de dividir o indivisível, e que penetra o mais profundo do nosso ser. Por isso, ó Deus, nós clamamos para que no estudo da tua palavra, apesar de mim mesmo, o Senhor nos edifique, e o Senhor fale ao nosso coração, e traga paz e conforto a cada um de nós. Fale conosco, ó Deus, é o que nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Irmão, semana passada nós começamos a tratar dessa porção da segunda epístola. Eu comecei o nosso sermão te fazendo duas questões, vamos lembrar. Primeiro, o que é um ministério de sucesso? E segundo, o que é uma vida cristã de sucesso? E aí nós começamos a mostrar que na visão das pessoas, na visão contemporânea, um ministério de sucesso é um ministério próspero. E que uma vida cristã de sucesso também é uma vida próspera, ou seja, de ausência de problemas. Uma vida cristã próspera significa que Deus vai satisfazer todos os seus caprichos, todos os desejos do seu coração, e Ele
vai então te dar vida boa, mansa e tranquila aqui, e que dificuldades financeiras, problemas de saúde, ou qualquer tipo de perseguição, isso vai passar longe de nós, porque isso só vai vir sobre os ímpios, porque os crentes vão ser, mel na chupeta. Isso é o que eles dizem, isso é o que tentam colocar e ludibriar no coração. Mas a palavra do Senhor mostra que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo vão ser o que mesmo? Serão perseguidos, serão alvos de dificuldade. Quando você quiser andar corretamente nesse mundo, as pessoas vão se levantar contra você. Quando você quiser realmente dar um testemunho de fidelidade a Deus, as pessoas vão se levantar contra você e vão inclusive mentir a respeito de você, vão confrontar, vão ter ódio de você. Jesus mesmo disse, porque você vai me seguir, as pessoas te odiarão. E às vezes até mesmo da própria casa. Gente da gente. E portanto as dificuldades farão parte da vida cristã. Nós vimos o texto de Apocalipse, Jesus exortando a própria igreja de Esmirna, falando, fica firme que o negócio está ruim, mas vai piorar. E todo o Apocalipse traz isso. Está difícil, mas vai ficar pior. Porque na hora que Satanás começa com as suas investidas, usando os seus aliados para combater a igreja, vai ficar difícil. E aí muitas igrejas abraçarão o erro, a operação do erro. E ao invés de se manter fiéis às sagradas escrituras, às sagradas ou às sãs palavras, como Paulo usa aqui, essas vão abraçar todas as práticas de liberalismo, de heresia, de falsas interpretações e de engano. Apocalipse nos ensina isso, que o número de igrejas aumentaria e o número de igrejas falsas aumentaria de modo absurdo, que prometem sucesso aqui e agora, e que desprezam que aqueles que amam a Deus e o testemunho de Jesus serão inclusive perseguidos e mortos. Então, quando nós respondemos essas duas questões na perspectiva mundana e de um contexto brasileiro de cristianismo, certamente, se você fizer essa pesquisa lá fora, né, para muitos crentes, eles vão falar, não, olha, uma vida cristã de sucesso é uma vida que está ausente de problemas, que Deus vai me abençoar porque Ele me chamou para ser cabeça e não cauda, porque a Bíblia diz que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. E ele vai pegar textos fora do contexto e dizer que a vida cristã então tem que ser sempre de prosperidade. Mas quando nós olhamos para as Escrituras não é bem isso. E aí nós vimos semana passada que quando nós olhamos para o ministério do apóstolo Paulo, e todos nós concordamos que o apóstolo Paulo é um instrumento da bênção de Deus, um homem extremamente abençoado, foi alcançado pela graça de Deus, chamado e pela vontade de Deus, inclusive foi designado pregador, apóstolo e mestre, um homem fantástico, onde metade dos escritos que nós temos do Novo Testamento vem da sua pena, vem da sua escrita. Só que quando nós olhamos para o ministério de Paulo, aos olhos da visão contemporânea de igreja, nós vamos falar, nossa, que ministério mal sucedido esse de Paulo, né? Que coisa terrível esse homem, hein? Devia ter algum pecado embutido. Ele devia ter dado alguma brecha. Porque esse homem só passou dificuldade. Se você vai lá para Corinto, você vai ver que ele falou, eu fui espancado, naufrágio, foi 2 ou 3 lá que ele cita, apedrejado, apanhou que nem vaca em horta. Não é assim que ele fala lá? E mesmo assim, fazendo a vontade do Senhor. Então, quando nós olhamos, e olhamos também para os demais apóstolos, há um conflito. Olha, o que será de fato um ministério abençoado ou de sucesso, ou uma vida cristã de sucesso? Não é bem aquilo que se diz. E nós vimos aqui alguns versos em 2 Timóteo que eu quero relembrar para que a gente continue. Então, 2 Timóteo 1,8, ele vai dizer, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, e do encarcerado. Veja, ele estava preso. Paulo estava encarcerado, ele estava preso. Olha que coisa maravilhosa.
Imagine você, o que você espera de uma vida cristã de sucesso? Ser preso por causa de Cristo. Alguém faria isso? Obviamente que não. Mas ele foi por conta da pregação do Evangelho. Ele mesmo vai dizer aí, no verso 12, né? Que é a sequência aí. E porque ele é pregador, apóstolo e mestre, é por isso que eu estou o quê? Estou sofrendo essas coisas. Verso 15. Está ciente de que todos da Ásia fizeram o que com ele? Me abandonaram. Capítulo 2, verso 3. Participa dos meus sofrimentos. O homem estava sofrendo. E ele fala isso também no verso 8 do capítulo 1, né? Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Capítulo 2, verso 9. Pelo qual estou sofrendo até algemas. Capítulo 3, verso 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, dos quais me aconteceram em Antioquia e outra, não era só numa cidade, não. Na onde ele chegava, o homem era perseguido. Por pregar a verdade. Aonde ele ia, se levantava inclusive gente da própria igreja para persegui-lo. Olha que coisa louca. Fogo amigo. Pessoas que eram ali companheiros dele em outros momentos, agora aqui em 2 Timóteo, que é a última carta que ele escreve, ele falou, ele me abandonou. Ou nas cartas para o fulano amou mais o presente século. Desviou. Olha só que situação. O que mais que diz aí? O capítulo 4, verso 10. Porque Demas, é o que justamente que eu falei, né? Esse Demas é um demônio, né? Tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica. Lá no verso 14, o Alexandre, que ele já havia citado, que ele inclusive tinha entregue para o próprio Satanás, ele diz, o Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. E o verso 16 ainda ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Pô, não teve uma testemunha a favor de Paulo. No julgamento, no primeiro juízo dele. E aí ele continua. Antes, o que está escrito aí? Todos fizeram o quê? Todos me abandonaram. E quando você vai estudar a história dos demais apóstolos, não é diferente, irmãos. Todos eles padeceram, sofreram, passaram dificuldades. E aí nós pontuamos isso na semana passada, né? Vou aqui apresentar de novo aqui no slide para você lembrar. Perseguição, prisão, sofrimento, privação, injustiça, abandono, oposição, resistência, condenação, males dos homens, e alguns deles, inclusive, a morte, o martírio. Então, somente porque seguiram a Cristo. E nós queremos viver um cristianismo, simplesmente o cristianismo da ostentação. Deus, o Senhor tem que me abençoar, Deus. Porque se o Senhor me abençoar, o povo vai querer ser crente. Se o Senhor me der riqueza, Senhor, meus primos, meus irmãos, meus parentes e tudo, vai falar, mas o que aconteceu com fulano? Não tinha um gato para puxar para o rabo? Ah, que ele virou crente. Então, Senhor, me abençoa que todo mundo vai querer ser crente. Não é assim que funciona, irmãos. Porque a promessa da glória eterna não se compara. Se está tudo bem com a sua vida, pastor, mas está tudo bem, eu estou empregado, tenho dinheiro, estou com saúde, isso é graça. Mas se amanhã depois não tiver nada disso, você tem que continuar com a mesma fidelidade ao Senhor. É esse o ensinamento das Escrituras. Porque as questões terrenas podem ser tiradas, mas as questões eternas, por conta da imutabilidade e da fidelidade de Deus, essa será preservada. Então, nós olhando para Paulo, nós vemos que a situação, o ministério dele, aos olhos humanos, era algo totalmente fracassado.
E ele escreve isso já no final, portanto, do seu ministério, né, por volta do ano 65, 68, que acaba trazendo uma informação importante, porque Timóteo também já estava por volta de 5 a 8 anos na igreja de Éfeso, pregando para a igreja de Éfeso permanecer fiel. E a igreja continuava abraçando os erros doutrinários, as falsas doutrinas. Imagina a luta desse jovem pastor. E aí então, Paulo, preocupado, diante de tanta dificuldade, quanto ao ânimo, a fidelidade, a fé de Timóteo, ele então vem encorajar Timóteo, relembrando Timóteo de fatos importantes e motivando Timóteo a permanecer fiel e firme no Senhor. Será que Timóteo iria suportar tanta situação adversa? Paulo falou, olha, eu também estou sofrendo e estou aguentando, então aguenta também, Timóteo, não desanima, esse era o foco. Então nós vemos expressões como, amado filho, reavives o dom que Deus te deu com a imposição das minhas mãos, não te envergonhes do nosso Senhor e nem do seu encarcerado que sou eu, participa comigo dos meus sofrimentos, mantém o padrão das sãs palavras, fortifica-te, permanece naquilo que aprendeste, sabendo inclusive de quem aprendestes, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, são uma série de expressões durante toda a segunda epístola de Paulo para tentar fortalecer e animar Timóteo a não desistir. Muito tímido, a própria palavra de Deus diz que isso, e Paulo estava preocupado com isso. Imagine uma pessoa como a nossa irmã me relembrou, tímido, que não tinha tanta postura para confrontar o pecado das pessoas. Em vários momentos o apóstolo Paulo chega inclusive para ele e fala assim, olha, não deixe que as pessoas te desprezem, Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade. Então, era alguém com quem Paulo se preocupava e muito, mesmo porque Paulo sabia que seu ministério estava chegando ao fim, e que de fato ele estava correndo risco, já havia sido libertado da boca do leão uma vez, mas a segunda vez poderia ser que não fosse, como de fato não foi. E ele então escreve essa carta, chamando a atenção de Timóteo, para ele não desanimar. Inclusive Paulo usa aqui o contraste entre Fígelo e Hermógenes, que abandonou, com Onesíforo, que foi fiel, e que inclusive foi lá procurar em Roma, onde Paulo estava preso, em que lugar que Paulo estava preso, para dar ânimo a Paulo. Então, é como se Paulo olhasse para Timóteo e falasse, Timóteo, está todo mundo me abandonando, mas Onesíforo não me abandonou, e eu espero que você também não faça isso. Esse era o contexto. Nesse sentido, então, irmãos, voltando aqui para aquilo que começamos, né, na semana passada, então, levando em consideração todo esse contexto, Paulo inicia uma sequência falando sobre as verdades fundamentais para suportar a perseguição e permanecer fiel na vida cristã. Ou, o que você tem que ter bem vivo na sua mente, no seu coração, para que as lutas, as dificuldades da vida não venham conduzir você a naufragar na fé. O que eu preciso saber sobre Deus, para que mesmo diante da pior dificuldade da minha vida, eu possa continuar fiel? É disso que Paulo está falando. E aí nós vimos na semana passada que a primeira verdade que Paulo apresenta é sobre a soberania de Deus. Ele era apóstolo, foi designado pregador, apóstolo, imenso pela vontade de Deus. Ele foi salvo pela vontade de Deus. Veja aí o verso 9, falando que o poder de Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Nós não somos salvos porque fizemos alguma coisa boa para receber a salvação, mas conforme a sua própria determinação e graça, aquilo que é chamado de predestinação e graça, que foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos, como Paulo vai falar em Efésios, antes da fundação do mundo, ele já nos separou para a sua própria glória. Isso é a expressão da soberania de Deus. Mesmo tudo caminhando para a tragédia, irmãos, mesmo tudo andando
para o rumo da dificuldade, Deus continua soberano. Então Paulo tinha convicção de que tudo está debaixo de um Deus soberano e que as lutas, as privações, as dificuldades, as perseguições estão sob o plano, ou estão debaixo do plano de Deus. No capítulo 4, verso 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, porque ele sabia que estava diante da certeza de que Deus é quem o guarda. O verso 17, ele ainda vai dizer: mas o Senhor me assistiu. Todo mundo tinha abandonado, mas ele diz: o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo sabia que todas as dificuldades estavam debaixo da soberania de Deus, e que mesmo na dificuldade Deus tem um propósito. O propósito era conduzir Paulo para que ele chegasse na capital do império e pregasse o evangelho, mesmo que para isso ele tivesse que chegar lá preso. Vemos também que Paulo usa a certeza de que Deus é soberano para encorajar Timóteo e todos os crentes a permanecer fiel. Do verso 1 a 5 do capítulo 4, ele vai dizer: olha, continua fielmente, pregando a palavra, cumprindo cabalmente o ministério que você recebeu, fazendo aquilo que você tem que fazer. Deus continua no trono, Deus continua soberano. A segunda verdade, agora entrando propriamente no sermão de hoje, voltando aqui para 2 Timóteo capítulo 1, a segunda verdade que Paulo vai apresentar para Timóteo é que é Deus quem nos dota, é Deus quem nos capacita, é Deus quem derrama sobre nós da sua vontade. É Ele que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Irmãos, se Deus, através do seu Santo Espírito, não derramar sobre nós, e a palavra de Deus nos assegura que Ele já derramou sobre todo crente, todo aquele que passou pelo novo nascimento, dons, não dom, mas dons, significa que o próprio Deus, Ele vai te capacitar para suportar todas as adversidades. A segunda verdade que você precisa ter no seu coração, para não desanimar diante do ministério que Deus está te confiando, diante da função, da tarefa que Deus está colocando na sua mão, é que é Ele quem nos capacita. Paulo vai dizer assim a Timóteo, aqui no capítulo 1, a partir do verso 6, por esta razão, ou seja, pela convicção que Paulo tinha, da fé de Timóteo e da sua própria fé, ele admoesta: reavives o dom de Deus que há em ti, e pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas Deus tem nos dado um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de moderação. Então veja, Paulo está enfatizando a Timóteo que a própria capacitação que Timóteo tinha para realizar o seu ministério vinha de uma ação soberana, benéfica, do próprio Deus, que dota o seu povo para realizar a obra que Ele mesmo nos chamou. Nós podemos suportar as lutas porque Deus tem nos capacitado. É Ele que vai aumentar a nossa fé, é Ele que vai sustentar, é Ele quem vai nos dar aquilo que é necessário justamente para suportar a dificuldade. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 10, não precisa abrir, eu vou citar para você, 1 Coríntios, na verdade, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, nos é dito assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sortes que a possais suportar. Se Deus permitir que uma dificuldade venha na nossa vida, irmãos, Ele mesmo vai nos fortalecer. Foi o que Paulo disse também aqui em 2 Timóteo. O Senhor esteve comigo e Ele me deu forças. Por mais difíceis que sejam as situações, tenha essa verdade bem viva na sua mente e no seu coração. Além de Deus estar no controle de todas as coisas, mesmo que Ele nos permita passar por situações adversas, Ele estará conosco. E Ele nos capacitará a passar por tudo isso. Ele nos tem dado um espírito de poder, de amor, de moderação. É Ele quem nos fortalece.
E mesmo que essa situação aparentemente seja supra-humana, a Bíblia nos assegura que não é. E que por mais dura que seja a tribulação, a dificuldade, o Senhor vai nos dar o escape, ou então vai nos dar aquilo que for necessário para suportarmos. É Ele quem nos fortalece com o espírito de poder, de amor e de moderação. Segunda verdade, portanto, para você não desviar. Por mais difícil que seja a luta, por mais duro que porventura a sua vida esteja, Deus, primeiro ponto, primeira verdade, Deus continua soberano. Ele reina sobre tudo, sobre todos. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Segundo, Ele é quem nos capacita, Ele que vai nos fortalecer, nos conduzir adiante. É Ele quem vai dar aquilo que for necessário para que possamos suportar até que o livramento chegue, até que a solução realmente apareça. E a solução pode ser, inclusive, ir para o céu, irmãos. Mas Ele nos capacitará. Terceira verdade que eu quero chamar a sua atenção, uma vez que nós já gastamos bastante tempo semana passada trazendo todo o background, todo o pano de fundo, para que você entenda aqui essas verdades. A terceira verdade que Paulo vai mencionar, ainda no capítulo 1, verso 9. Ele nos salvou, é Ele que nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ou seja, irmãos, nós somos salvos por essa graça poderosa do Senhor, ou seja, o poder da graça de Deus. Essa é a terceira verdade que você não pode negligenciar. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos problemas que podem conduzir alguns a desanimar e a naufragar na fé. Se você tiver essa verdade bem viva no seu coração, de que não foi você que deu chance para Jesus, mas que a graça dele que te alcançou, que ele te resgatou das trevas e te trouxe para o teu reino de luz, que ele te tirou do lamaçal do pecado, que te lavou, que te tirou do vômito como cão. A figura de linguagem que Pedro usa, ele nos tirou como um cão do seu próprio vômito, ele nos tirou como uma porca do próprio lamaçal. O poder da graça de Deus é que nos permite hoje ter a plena certeza da salvação em Cristo. Ninguém, absolutamente ninguém, pode oferecer nada a Deus ao ponto de ser apto ou ter merecimento no sentido da salvação. Se somos o que somos e se estamos em Cristo Jesus, é fruto da graça do Senhor. E essa é uma das verdades bíblicas que tem sido negligenciada por aqueles que ensinam o contrário do que a Bíblia ensina. Você é o centro do universo. Você é mais precioso do que ouro de Ofir. Você é o bambambam. Você é o rei da cocada. Os olhinhos de Deus brilham quando olha para você. Na verdade, os olhos de Deus brilham no sentido de mandar um fogo para te consumir. Porque é assim que Apocalipse diz, que os seus olhos são olhos como fogo. Se não fosse o poder da graça de Deus, nós não poderíamos nem estarmos aqui reunidos para adorá-lo. E aí você pergunta, puxa vida, se a salvação é pela graça, se o que eu mereço de Deus é a condenação, mesmo que dê tudo errado na minha vida, eu ainda estou no lucro. Porque o que eu merecia era um inferno de fogo, era a condenação eterna, porque eu não tenho absolutamente nada para oferecer. Mas se eu já ganhei a salvação pelo poder da graça de Deus, qual que é o problema de passar alguns anos em tribulação, em dificuldade, em luta, se eu vou ter a eternidade na presença do Senhor? Você trocaria toda a eternidade na presença do Senhor por ausência de problemas aqui? Eu tenho plena convicção que você não faria isso. Eu fico imaginando esses heróis da fé, que é citado lá em Hebreus, que nem tinham visto o cumprimento da promessa, porque eles viveram antes de Cristo. E mesmo assim eles foram fiéis até o fim.
Nós já não, nós somos uma geração que vem depois, nós temos a revelação completa. As promessas da vinda do Messias já foram cumpridas, e por isso nós temos a plena convicção da certeza que Jesus Cristo nos salvou, mesmo sabendo que nós não merecemos absolutamente nada. Irmãos, a terceira verdade para nos manter de pé diante das lutas é que o poder da graça de Deus já garantiu a salvação eterna. E que as dificuldades que porventura eu venha passar neste mundo, as privações, os problemas, as dores, o sofrimento, nem isso pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Isso não pode minimizar o benefício que eu tenho em Cristo Jesus. Nada nós merecíamos, irmãos. Nós não merecíamos absolutamente nada, e em Cristo nós recebemos tudo. A justificação e salvação para desfrutarmos da vida eterna. Esse é, portanto, o nosso alvo. E a graça de Deus também nos dá essa certeza. Veja aí o verso 10. Que a graça que nos foi dada em Cristo Jesus nos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, está falando da primeira vinda de Cristo, a qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e imortalidade, mediante o Evangelho. O foco de Paulo está de que a segunda morte não trará o seu dano sobre nós. Jesus já venceu a morte. E que, portanto, ele trouxe à luz, ele trouxe entendimento a respeito do que realmente vale a pena na vida e sobre a imortalidade. Esse era o entendimento dos mártires, irmãos, dos nossos primeiros cristãos, dos nossos primeiros mártires. Por que os caras iam cantando para a fogueira? Por que eles iam louvando a Deus diante das feras? Por que Jesus chama Antipas da sua testemunha fiel, lá em Apocalipse capítulo 2, que historicamente falando, foi colocado dentro de um bezerro de cobre e aquecido até que ele fosse como se num micro-ondas, cozido? Como que esses homens louvaram ao Senhor diante da face da morte, e da morte tão terrível? Porque eles tinham a plena certeza e convicção do poder da graça. O fato de que eu nada merecia, mas que eu fui alcançado pela graça e o poder de Deus. E que mesmo que a minha vida seja uma vida de extrema dor e de extremo sofrimento, ainda assim, eu estou recebendo da graça. Porque o que eu merecia de fato era algo muito pior. Quarta verdade, para que você possa fundamentar o seu coração diante das tribulações e não deixar a fé, ou não desanimar, ou não abandonar, é que Deus é fiel. Veja aí o que diz o verso 12. O apóstolo Paulo vai dizer: é por isso, e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho. As pessoas podem falar: mas ele não é apóstolo, está sofrendo, está preso, passou fome. Não me envergonho. E por que ele não se envergonha? Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Em outras palavras, Paulo está falando: eu não me envergonho da situação que eu estou vivendo, porque eu sei da fidelidade do meu Deus. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Se Ele tivesse deixado esse depósito nas minhas mãos, eu teria perdido. Se a salvação estivesse nas minhas mãos, eu colocaria tudo a perder. Mas porque Deus guardou isso, eu tenho certeza que Ele vai aplicar isso na minha vida tranquilamente. Porque Ele é imutável, porque Ele é fiel. Mesmo que tudo dê errado, irmãos, Deus não mudará. Mesmo diante de todas as adversidades, a promessa do Senhor será aplicada rigorosamente sobre os seus. Deus permanece fiel sempre. Como nós cantamos no início do nosso culto.
Algumas traduções pegam aquele hino 32 e traduz no final, Deus é fiel a mim. Não sei se você já cantou dessa forma, ou já viu algumas letras, Deus é fiel a mim. Na verdade, Deus não é fiel a mim, Deus é fiel a si, pois Ele é fiel a Ele mesmo. Deus não tem responsabilidade nenhuma de ser fiel a mim. Diz o texto bíblico que quando Ele não tinha ninguém para jurar, Ele jurou por si mesmo. Porque a sua imutabilidade, a sua fidelidade é que nos assiste e que nos assegura que mesmo diante da dificuldade eu não preciso me envergonhar, porque eu sei e tenho crido que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E veja que o dia aqui foi traduzido e muito sabiamente colocado aqui em letra maiúscula para referir-se ao dia final, ao dia do juízo. Nós podemos e devemos suportar, irmãos, as dificuldades por servir a Cristo e continuarmos lutando o bom combate, porque nós já temos garantido pelo poder de Deus a certeza da salvação. É assim que toda a palavra de Deus nos garante. Eis aqui a doutrina chamada da perseverança dos santos, que vai dizer que, sendo a salvação uma ação do próprio Deus, nós podemos crer em suas promessas de vida eterna. Se a salvação fosse meritória, se eu alcancei segundo os meus próprios esforços, eu tenho grande risco de perder. É como a riqueza. Tanta gente luta a vida inteira para ser rico, e alguns alcançam. E de repente, num sopro, ele perde tudo. Tudo que nós alcançamos, nós podemos perder, irmãos. Tudo. Até a sua saúde. Você cuida dela, você faz, agora está tudo bem. O triglicérides está dentro, o colesterol bom está excelente, diabetes é que? Um mês que você descuida, já era. Perdi 20 quilos, que lindo, maravilhoso. No meu caso, uma semana, já era. Assim? Tudo que você alcança com o seu próprio esforço, você perde. Mas a salvação você não alcança com o seu próprio esforço, porque você não tem condição de alcançá-la. É graça. É nesse sentido que toda a palavra de Deus diz que o Senhor veio buscar os seus. É nesse sentido que então João vai nos dizer em vários momentos que aquele que o Pai traz a Cristo, esse de modo algum é lançado fora. Mas Jesus ressuscitará no último dia. É tão somente a obra de Cristo, irmãos. E se não fosse a obra de Cristo, nós continuaríamos ainda perdidos. Portanto, a fidelidade em Deus, em nos presentear com a salvação, é que de fato garante a nossa salvação. Veja o que diz aí o capítulo 2, verso 13. Você pode pensar, né? Não, mas eu sendo bonzinho, eu vou garantir o céu. Meu amigo, você não vai. Essa é a grande realidade. O verso 13 vai dizer assim, capítulo 2, verso 13. Se somos infiéis, porque a gente é infiel, né? A gente nega Cristo, a gente pisa na bola toda hora. Se somos infiéis, o que acontece? Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se ele disse que antes dos tempos eternos, ele te separou como vaso para a sua glória, e te salvou, meu amigo, mesmo você sendo quem você é, mesmo você pisando na bola, Deus continua sendo fiel. É lógico que isso, como João vai dizer, isso não é carta branca para você pisar na bola, hein? Porque o eleito de Deus, ele deseja a santidade.
ele deseja, como amado, eleito de Deus, revestir das virtudes do Espírito. O crente que foi alcançado verdadeiramente pela graça de Deus, pela justificação em Cristo Jesus, ele é um crente que luta constantemente pela vida de santidade. Mas ele vai experimentar rapidamente que mesmo lutando, de tempo em tempo, ele vai ter os seus percalços, vai ter os seus deslizes. E aí, mesmo assim, se você é infiel, ele permanece fiel. Essa doutrina é fantástica, irmãos, porque coloca em Deus a salvação do começo ao fim. Para aqueles que acreditam que a salvação foi alcançada pelos próprios méritos, eles vivem uma terrível ameaça. Porque essa salvação pode ser perdida a qualquer instante. Eu sempre brinco e cito, a historinha. Senhorzinho, crente, fiel, 98 anos. Foi internado. Não sei se de Covid ou não. Mas está lá. Dificuldades para respirar. O rim parou. Mas ele é crente. E de repente entra uma enfermeira linda. Que faz ele lembrar da primeira namorada. E aí ele tem um pensamento natural e carnal. E isso desencadeia um infarto, ele morre nesse pecado. Para os arminianos, esse cara fiel, 99 anos, como morreu com um pensamento pecaminoso, ele foi para onde? Ele foi para o inferno. Isso é terrível. Porque se a salvação dependesse de nós, estaríamos perdidos, porque se Deus fala que se nós olharmos com intenção impura, já pecamos, já adulteramos, imagine, esse senhorzinho, 99 anos, fiel, no último pensamento, antes do suspiro final, ele pensa besteira, pronto, foi para o inferno. Estava no céu até 1 minuto atrás. É isso que a Bíblia ensina? É obviamente que não. Por mesmo que somos infiéis, ele permanece fiel. Ele sabe que somos frágeis, que somos pó. Agora, a nossa obrigação é lutar pela fidelidade, pela santidade, pela gratidão a Deus sempre. Só que mais dia, menos dia, você vai descobrir que esse é um ciclo. É uma luta constante. Porque, infelizmente, o pecado sempre vai estar à porta. E em alguns momentos, a gente pode não dominá-lo. Mas isso não nos lança à condenação, porque a salvação é obra de Deus. Ele é fiel para nos garantir isso. Verso 19 do capítulo 2. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus sabe aqueles que ele salvou. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aqui você tem de um modo bastante claro a fidelidade do Senhor versus a sua responsabilidade pessoal. Para aqueles que pensam, então se Deus que salva, eu vou viver de qualquer jeito. Uma prova do seu chamado, da sua salvação, é que você vai apartar-se da injustiça pelo simples fato de professar o nome do Senhor. Você vai lutar contra o pecado. Mas a sua salvação não está garantida pelo teu sucesso, mas sim pela fidelidade do Senhor. É assim que a Bíblia nos ensina. Capítulo 4 ainda, verso 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. E a ideia é que e o Senhor me levará salvo. Para onde? Para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo tinha plena convicção de que o processo de salvação era algo iniciado em Deus e completado em Deus. Essa era a quarta verdade
que ele chamava a atenção de Timóteo, para que Timóteo não viesse desviar da fé ou abandonar a fé e suportar as dificuldades e suportar as tribulações da vida. Saiba que Deus continua fiel. Mesmo quando tudo der errado, Deus ainda continua fiel. Vamos caminhar mais um pouquinho. Voltando aqui para o capítulo 1, verso 14. A quinta verdade que Paulo chama a atenção de Timóteo para ele suportar as dificuldades, não se desviar, é que Deus está sempre conosco. Veja aí o verso 14 de 2 Timóteo. Eu vou ler o do 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo, que habita na onde, irmãos? Nos mais altos dos céus? Não, que habita em nós. A quinta verdade para você suportar as dificuldades, as adversidades, é que o próprio Deus habita em você. Ele está conosco. Guarda, ande em fidelidade, guarda o bom depósito, porque você tem o Espírito. Ele habita em você. Romanos vai nos dizer que o Espírito intercede por nós, ele nos assiste. É ele que confirma em nosso coração que somos filhos de Deus. Deus nos concedeu o Espírito, e aqui é fantástico essa analogia, porque Jesus chama o Espírito Santo do que mesmo lá nos Evangelhos? Eis que vos enviarei o Consolador. E eu sempre chamo sua atenção quando falo sobre isso, porque o simples fato, que pode ser tanto advogado quanto consolador, tá? Mas o termo consolador, ele é maravilhoso, porque aponta para a realidade que nós vamos precisar de consolo. O Espírito Santo não é chamado de o motivador. O Espírito Santo não é chamado de o coaching. Ele é chamado de o consolador. E sabe por quê? Porque o cristão ia precisar de consolo. Você não consola quando está tudo bem. Você chega aqui e fala assim: pastor, eu vim contar uma bênção. Eu fui promovido, vou receber 3 vezes mais do que eu recebo. Eu falei: não, vem cá, não fica triste assim não. Vem aqui. Cabe isso? Pastor, estou orando por ela faz 9 anos. E ela disse sim. Eu falo: meu Deus, vem cá, chora aqui. É assim? Não. Quando as coisas boas acontecem na sua vida, as pessoas se alegram contigo. Ninguém precisa te consolar. Você só precisa de consolo quando dá tudo errado. Quando você perde o emprego. Quando você perde um ente querido. Quando as coisas vão de mal a pior. Quando há um diagnóstico ruim. Imagina o contrário, você chegou: pastor, eu vim aqui, pastor, eu fiz um exame, descobri que eu estou com uma enfermidade terminal. Aí você fala: louvado seja Deus. Assim? Não. Aí é momento de consolo. É momento de estar junto. E é assim que o Espírito Santo é chamado das Escrituras, o nosso Consolador. Porque já te indica, irmãos, que você vai precisar de consolo. Já te indica que a vida aqui vai ser dias difíceis. E que por Ele habitar em nós, nós temos uma fonte inesgotável de conforto e de consolo. O próprio Senhor Jesus Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Como nós lemos na semana passada, lá em Mateus capítulo 28, verso 20. E esse mesmo Senhor Jesus promete que enviaria o seu Espírito Santo, o Consolador, para viver em nós e para nos dirigir. Portanto, Ele está conosco. A sua presença é a quinta verdade para você suportar as dificuldades e permanecer até o fim. Tendo o Espírito Santo sobre nós, tendo o Espírito Santo em nós, e tendo o Espírito Santo agindo por nós, nós podemos seguir de modo fiel, mesmo diante da grande tribulação, mesmo diante das grandes dificuldades, porque Ele habita em nós. Veja aí capítulo 2, verso 11.
capítulo 2, verso 11 diz: fiel é essa palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. É a ideia da conversão, é a ideia da obra de Cristo, de estarmos ligados a Cristo. Provavelmente essa citação de Paulo aqui seja alguma coisa que era conhecido, né? Você vê aqui do verso 11 ao verso 13, está inclusive numa justificação diferente, que aponta que talvez fosse um verso conhecido, um cântico conhecido, ou uma expressão conhecida dos primeiros crentes. E a primeira parte ou desse provável cântico é que ele está conosco, que ele habita em nós e que nós vivemos por meio dele. Quando nós olhamos ainda para o capítulo 3, o verso 11, Paulo vai dizer: verso 10 diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, que é a minha doutrina, o meu procedimento, o propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, também as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor, porque o Senhor sempre está conosco, irmãos. A presença dele é que nos permite suportar e passar e até mesmo sermos livres de várias e outras situações. Essa é a quinta verdade que você não pode negligenciar, que você não pode desprezar. O capítulo 4, verso 22, o último versículo, onde Paulo olha para Timóteo e diz assim: o Senhor seja com o teu espírito, a graça seja conosco. Deus está sempre conosco, irmãos. Essa é a promessa que a palavra de Deus nos apresenta. Por isso que João diz que Jesus veio habitar entre nós, veio tabernacular conosco. Por isso que Jesus é chamado também, um dos títulos que ele recebe é o Emanuel, que significa Deus conosco. A quinta verdade, portanto, para você suportar as dificuldades, não desanimar na fé, é que o Espírito Santo de Deus habita na vida dos crentes. O Espírito Santo habita no seu coração, na sua vida, e ele é que vai te consolar. A sexta verdade, irmãos, voltando aqui para o verso 18 do capítulo 1, já caminhando para o nosso encerramento. A sexta verdade que o apóstolo apresenta é que o Senhor cumprirá com as suas promessas. No caso aqui ele está citando o rogo, ou o que ele faz sobre Onesíforo. Pela postura fiel de Onesíforo, Paulo roga ao Senhor dizendo que o Senhor lhe conceda naquele dia, ou seja, no dia final, achar misericórdia da parte do Senhor. Essa oração de Paulo em favor de Onesíforo mostra que não somente para Onesíforo há uma promessa, mas para todos aqueles que permanecem com o Senhor há uma promessa vindoura. Nós lemos no início do nosso culto, em Apocalipse capítulo 2, a promessa que Jesus faz à igreja de Esmirna, que aquele que for fiel não passará pelo dano da segunda morte. E todas as outras 6 cartas apontam para promessas relacionadas ao dia final. Mesmo que tudo dê errado, irmãos, e mesmo que a situação seja terrível aqui nesses dias, a sexta verdade para você suportar as dificuldades é que nós aguardamos uma promessa final e que Jesus aplicará de tal promessa em nossa vida. Paulo sabe que nossa postura diante de Deus e nossa fidelidade em agir de acordo com o padrão de Deus, cumprindo aquilo que pesa sob nossa responsabilidade, será agraciado por Deus no dia final. Não só a certeza da salvação, mas os galardões que Deus promete, não somente por sua bondade, nós não merecemos nada, mas mesmo assim Deus promete uma recompensa a todos aqueles que vivem de modo obediente. Essa ideia do galardão é algo presente desde o Evangelho, quando Cristo diz que quando da sua volta os seus discípulos estariam com ele, cada um se sentaria. Gerou até uma certa discussão entre os apóstolos, quem que ficaria do lado de quem? E que Jesus então repreende duramente, e repreende a mãe, né, que foi lá pedir pelos filhinhos.
Ei, mãe é uma coisa de louco. Né? Mas independente disso, a promessa de que o Senhor retribuiria os seus é uma realidade de todas as Escrituras. Veja aí o capítulo 2, o verso 12. O início do verso 12 do capítulo 2 vai dizer assim: se perseveramos, também com Ele reinaremos. A única situação que nos é apresentada aqui é o negar de Cristo. A infidelidade não nos conduz a perder a salvação, mas o negar a Cristo sim. E isso está de acordo também com a palavra do Senhor. Que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar, eu também o negarei. E é nesse sentido que essa frase aqui apresenta, nesse possível cântico, apontando ao fato que a única coisa que você não pode fazer diante da luta, ou mesmo diante da morte, é negar. Mas se você permanecer, você vai reinar com Ele. Porque a promessa é essa. É justamente essa verdade bíblica que tem motivado tantos e tantos crentes, passando por perseguições severas, morrerem, mas mesmo assim louvando e exaltando o nome de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E por que eles não negam? Porque eles estão focados em todas essas verdades que nós mencionamos e principalmente na promessa de que reinaremos com Ele. Não que mereçamos, mas como já vimos, pela fidelidade de Deus, e Ele quer nos presentear. Veja aí o que diz o capítulo 4, verso 8. 2 Timóteo 4, 8 vai dizer: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você deve suportar as dificuldades, irmãos, de modo fiel, porque o Senhor tem uma promessa para nós. Uma promessa e uma recompensa, que deve nos conduzir, e deve nos motivar a seguir firmes e fiéis. Concluindo, a vida cristã não é fácil. E o sucesso da vida cristã não está na fama, não está na prosperidade terrena, ou até mesmo na saúde, na longevidade. O sucesso da vida cristã não está na ausência de lutas, não está na ausência de tribulações, na ausência de perseguições, ou até mesmo de privações. O sucesso, irmãos, da vida cristã está no fato de permanecermos firmes e fiéis, mesmo diante da grande tribulação. Mesmo diante de todas as dificuldades. O sucesso do ministério e o sucesso da vida cristã está em saber que o que conta é amar a Deus e andar nos seus caminhos, sem medo e firmado em sua soberania, em sua capacitação, dando-nos dons, no seu poder da graça, na sua fidelidade, na sua presença, pois Ele habita em nós, e na sua promessa. Que possamos ser achados fiéis, apesar das circunstâncias. E que Deus nos fortaleça e nos guarde, pelo seu poder e pelo seu amor. Amém?